Irmãos e irmãs, paz e bens. Paz e bem. Informamos com a má administração dos dirigentes, Deus torna o partido a favor do povo e assume a sua defesa. O Senhor nos ensina que sempre há pessoas precisando dos nossos cuidados. Iniciemos nossa celebração cantando. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta celebração. Irmãos, a vossa fé da parte de Deus nosso Pai, a graça e a alegria de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor e na comunhão do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos aqui no amor de Cristo, na certeza de que Ele está presente no meio de nós, reconhecemos as nossas fraquezas e limitações e com nosso coração contrito no Senhor, humildemente peçamos perdão de todos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Nesse momento, vamos colocar no altar do Senhor aqueles nossos desejos. Vamos colocar no altar do Senhor a vida de todas as famílias enlutadas. Vamos colocar no altar do Senhor a família de Maurício Pereira, Maíra, Elizabeth, que perdeu a sua irmã no dia de hoje. Coloquemos todos vocês da família Pereira, da família Baiano, aqui no altar do Senhor. Como também coloquemos a alma da nossa irmã Neide Baiano, que nesse momento o Senhor receba lá no céu. Amado irmão, qual a intenção que você tem no seu coração? Qual a intenção que você neste momento carrega no seu coração? Peça ao Senhor agora. Coloque aqui no altar do Senhor. Jesus está ouvindo as nossas súplicas, os nossos pedidos. Pelo fim da pandemia,
pelo fim do coronavírus no mundo, pela paz mundial, por todas as pessoas desempregadas que estão passando dificuldades. Qual mais intenção você carrega no seu coração? Vá colocando agora. Oremos. Ó Deus, nosso protetor, volvei para nós o vosso olhar e contemplai a face do vosso ungido, porque um dia em vosso templo vale mais que outros 1000. Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo, acima de tudo, corramos só ao encontro das vossas promessas, que supera todo desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza dizendo-lhes: Assim fala o Senhor Deus aos pastores. Ai dos pastores de Israel, que se apresentam a si mesmos. Não são os pastores que devem apacentar as ovelhas? Vós vos alimentais com seu leite, vestis a sua lã e matais os animais gordos, mas não apacentai as ovelhas. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a ovelha doente, nem enfaixaste a ovelha ferida. Não trouxestes de volta a ovelha extraviada, não procuraste a ovelha perdida. Ao contrário, dominaste sobre ela com dureza e brutalidade. As ovelhas dispersaram-se por falta de pastor, tornando-se presa de todos os animais selvagens. Minhas ovelhas vaguearam sem rumo por todos os montes e colinas elevadas. Dispersaram-se minhas ovelhas por toda a extensão do país, e ninguém perguntou por elas, nem as procurou. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Eu juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, já que minhas ovelhas foram entregues à pilhagem e se tornaram presa de todos os animais selvagens, por falta de pastor, e porque os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, mas apacentaram a si mesmos, e não as ovelhas. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: aqui estou para enfrentar os pastores e reclamar deles as minhas ovelhas. Vou tirar-lhe o ofício de pastor, e eles não mais poderão apacentar-se a si mesmos. Vou libertar da boca deles as minhas ovelhas, para não mais lhes servirem de alimento. Assim diz o Senhor Deus: vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz
me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes, me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como uma história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9h da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3h da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5h da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse:
E de vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Começando pelos últimos até os primeiros, vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalhadores, 1 hora só, e tu o igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar as nossas vidas, vem Iluminar o nosso caminho, vem iluminar aos desempregados, vem iluminar aos patrões, vem iluminar vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, nós sabemos que estamos no mês vocacional. Mês de agosto é o mês dedicado exclusivamente às vocações. É o mês do chamado, o mês do encontro com o Senhor. E o Senhor, ele já começa nos falando nesse evangelho justamente o chamado. Jesus, ele chama. Observamos que o patrão, né, aquele patrão que contratou
todos aqueles empregados, todas aquelas pessoas para trabalhar na sua vinha, teve que primeiro fazer o convite. Assim é Jesus. Ele nos faz o convite todos os dias, todos os momentos, sobretudo neste dia de hoje, neste momento, através deste evangelho, sobretudo nesse mês de agosto, que é dedicado às vocações. A vocação religiosa, a qual essa semana nós temos a graça de celebrar, né? No domingo passado foi dedicado às religiosas. E nós sabemos que, na verdade, elas se tornaram religiosas, religiosos, porque ouviu o chamado do patrão, ouviu o chamado do Senhor. O Senhor chama, precisamos ouvir atentamente o seu chamado. E assim, todas elas, todos eles vocacionados e vocacionadas, todos eles vocacionados, chamados por Deus, atendeu o seu chamado e segue a sua vida de entrega. Nós observamos a maravilha desse evangelho, um grande ensinamento. Quando aquele patrão, quando ele convidou a trabalhar, de antemão ele já disse qual seria o salário. Uma moeda de prata, né, de ouro. Então, assim, diante dessa moeda de prata que eles iriam receber, era justamente o salário qual, de acordo com o seu serviço. E quando estamos fazendo um serviço voluntário, quando nos entregamos gratuitamente para fazer a vontade do Senhor, a fazer o nosso serviço na igreja, qual é o nosso salário? Você já se perguntou? Você está se perguntando agora? O nosso salário é justamente a recompensa do Senhor, é o reino da glória. Porque em nenhum momento nós podemos fazer nada, né, na igreja ou para o nosso próximo, a não ser que seja de fato contratado, né, concursado, alguma coisa dessa natureza, para ter o seu salário. Mas não devemos fazer visando lucro, porque para o Senhor e na casa do Senhor precisamos trabalhar de forma gratuita. E quando eu digo de forma gratuita, é uma forma de se entregar e não ficar querendo receber recompensas, né? Nem elogios, nem agradecimentos. Porque o Senhor, Ele se encarrega de tudo isso. Então, amados irmãos e irmãs, fala para nós aqui no Evangelho, dando uma relida, quando diz assim, às 9h da manhã, o patrão saiu de novo e viu outros que estavam na praça. Observa, o patrão saiu de novo, então significa que o patrão já tinha saído várias outras vezes. Ele já tinha saído a primeira vez, a segunda vez, em busca de pessoas para trabalhar na sua vinha. E o Senhor continua hoje também procurando pessoas para trabalhar na sua vinha, no seu reino, né? Por isso que a igreja, ela se preocupa com um todo, como eu sempre digo. A nossa igreja, ela é mãe, ela zela, ela cuida. Então, ela tem um mês de forma especial, que é o mês de agosto, dedicado às vocações, né? A todas as vocações. A vocação sacerdotal, a vocação a vocação familiar, a vocação religiosa e a vocação laical, que é a vocação do leigo. É a minha vocação. Além da vocação familiar, também a vocação do leigo, né? Somos chamados a seguir a missão do Senhor, pregando a sua palavra em todos os lugares, né? Sem fronteira. Onde o Senhor nos enviar, lá sim estaremos pregando a palavra. Isso é vocação, né? Isso é vocação. Então, amados irmãos e irmãs, se você ainda não descobriu a sua vocação,
peça ao Espírito Santo de Deus a luz. Peça ao Espírito Santo de Deus que te conduza, que Ele vai te ajudar. E você vai encontrar, você vai descobrir qual é a sua verdadeira vocação. E aquele patrão lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. E o patrão saiu de novo, ao meio-dia, mais uma vez o patrão sai, e às 3 da tarde, e fez a mesma coisa. E a gente observa que saindo outra vez, pelos 5 da tarde, encontrou outros que estavam nas praças desocupados. Com isso, o Senhor mostra para nós que muitas vezes também falta o chamado, muitas vezes falta o convite, muitas vezes há pessoas afastadas do reino, do trabalho, da messe, porque ninguém ainda o convidou. Mas em nome de Jesus, irmãos e irmãs, eu te convido, nós te convidamos, da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Brejões. Nós te convidamos, venha fazer parte deste trabalho, desta vinha, desta labuta, deste encontro com o Senhor. Venham você também. Porque estás aí o dia inteiro desocupado. Eles responderam. Então o Senhor chega um momento que faz a pergunta: por que você está parado? Por que você não tomou uma atitude ainda de vir ao meu encontro? E eles responderam: porque ninguém me contratou, porque ninguém me convidou. Então, amados irmãos e irmãs, precisamos convidar, precisamos chamar os nossos irmãos dia após dia. Muitas vezes a gente ouve: mas eu já chamei tantas vezes, eu já estou cansada de chamar, eu já estou cansado de convidar fulano de tal para a igreja, mas não quer vir. Não se canse, continue convidando, até chegar o momento que o seu convite vai chegar no coração. E quando o seu convite chegar no coração, a partir desse dia, esta pessoa vai também fazer parte desta messe. Então, amados irmãos e irmãs, nós observamos que o reino dos céus, o reino de Deus, é para todos nós. Este valor, este salário do trabalho, que aqui no Evangelho relata para nós, é a vida eterna. Está nos falando da vida eterna. O Senhor está dizendo para nós que do mesmo jeito que uma pessoa passou 20 anos servindo a igreja, servindo a sua vocação, do mesmo jeito é aquele que terminou de entrar e começou a servir agora. O reino dos céus é para todos. Não importa quanto tempo tem, não importa quanto tempo levou para você ouvir o chamado de Deus, mas você escutou, amados irmãos e irmãs. Por isso o Senhor prova para nós nesta leitura que o reino dos céus é para todos, por igual. Por isso que aquele servo, aquele trabalhador, ele ficou um pouco enciumado pelo fato de que ele estava trabalhando desde cedo. Então ele queria que o seu salário fosse maior do que daquele outro que só tinha trabalhado apenas 1 hora. Mas o que vale é a intenção e a intensidade. De repente, às vezes, a gente passa uma vida inteira e nunca consegue de fato se encontrar intimamente profundo com Cristo. E de repente, em um encontro, em uma celebração da Santa Missa, você vem e você aqui se encontra com Jesus Cristo. Você tem um encontro pessoal e profundo. E aí, qual é a diferença deste encontro para o Evangelho? E aí, esta pessoa que terminou de chegar na igreja e teve esse encontro com Cristo, ela não tem direito a ter
o reino do céu, assim como outras que há 20, há 30 anos vem servindo? Claro que ela tem. Porque o Senhor, Ele diz para nós, Ele afirmou aqui no Evangelho, para o reino dos céus, os últimos serão os primeiros, e os primeiros sejam os últimos. Então, amados irmãos e irmãs, que possamos, através desse Evangelho, colocar o nosso coração inteiramente, a nossa mente, a nossa vida, à disposição do Senhor. Na certeza de que essa grande moeda de prata, essa grande prata da nossa vida, é a vida eterna, é o reino dos céus. O Senhor, neste momento, Ele te convida, venha fazer parte da minha vinha. Venha você também. A messe é grande e poucos são os trabalhadores. Então venha fazer parte. Venha você também. A casa do Senhor tem espaço para todos. E o Senhor está nesse dia de hoje nos convidando, te convidando para fazer parte desta grande vinha que é o reino dos céus. A ser herdeiros do reino dos céus. Nós sabemos que o próprio Jesus, Ele diz na palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então precisamos trilhar este caminho, porque o caminho é Cristo, o caminho é Jesus. E nesse momento, Ele nos convida a fazer parte. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima. E nesse momento, coloquemos no altar do Senhor as nossas preces, os nossos pedidos, as nossas súplicas, na certeza de que o Senhor, Ele atende, Ele ouve as nossas preces. Depois de cada pedido, vamos dizer, Senhor, nossa vida, ouvir-nos. Senhor, nossa vida, ouvir-nos. O Senhor é o meu pastor que me conduz, pelo Papa e pelos demais dirigentes da Igreja, para que, no exercício do seu serviço ao povo, siga as orientações e exigências de Jesus, bom pastor, rezemos. Senhor, nossa vida, ouvir-nos. Eu mesmo vou procurar minhas ovelhas, pelos responsáveis, pela organização da sociedade, para que cuide da população, segundo o olhar e o coração de Deus. Rezemos. Senhor, nossa vida, ouvir-nos. A palavra do Senhor é viva e eficaz, pelos cristãos e cristãs de toda parte, para que sejam constantes leitores e praticantes da palavra de Deus. Rezemos.
Senhor, nossa vida, ouvir-nos. Amigo, eu não fui injusto contigo pelos trabalhadores, para que sejam valorizados em seu ofício e recebam justa paga pelos serviços realizados. Rezemos. Senhor, nossa vida, ouvir-nos. Pela saúde de João dos Santos, rezemos. Senhor, nossa vida, ouvir-nos. Pela felicidade eterna de Neide Baiano, Francelino José Marques, 4 anos, e Antônia Lozado de Sales, rezemos. Senhor, nossa vida, ouvir-nos. E nesse momento nós convidamos você a fazer a sua prece particular, a sua súplica ao Senhor, a sua entrega. O Senhor Jesus está aqui presente no nosso meio. O Senhor Jesus está ouvindo o seu clamor. O Senhor Jesus está ouvindo as suas preces. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor. Nós te pedimos, Pai eterno e todo-poderoso. Tenha compaixão de nós, Jesus. Piedade, Senhor. Tende misericórdia, Senhor, de tanto sofrimento no mundo, de tanta dor causada nas famílias, de tantas vidas, Senhor, perdidas diante das circunstâncias. Senhor, tenha de misericórdia. Nós te pedimos, Pai, pelo fim dessa pandemia, pelo fim deste coronavírus, Senhor Jesus. Manda teu Espírito Santo, Senhor, se assim for da tua vontade, para que possamos, Senhor Jesus, viver com liberdade, Jesus, como o Senhor mesmo nos deu. Senhor Jesus, que esse vírus não tenha mais poder de destruir a vida de ninguém, que ele não tenha mais força de entrar nos lares, que ele não tenha mais força de invadir as famílias. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, com teu poder. Vem, Senhor Jesus, nos socorrer. Vem, Senhor Jesus, nos libertar. Eu creio, Senhor, que o Senhor está preparando a hora certa. Eu creio, Senhor, que logo, logo vamos ficar livres em nome de Jesus desta doença. Eu sei, Senhor, que tudo o Senhor está preparando de acordo com a sua vontade. Escutai, Senhor, todos os nossos pedidos, aqueles que foram feitos em voz alta, e cada pedido que ficou no fundo do nosso coração. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos colocar no altar do Senhor a nossa vida, o nosso coração. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Obedientes à palavra do Salvador,
e formado pelo seu divino ensinamento, ousamos chamar Deus de Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudado pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos uniu. O Senhor Jesus está presente aqui no nosso meio, na hóstia consagrada. É Jesus o nosso patrão. É Jesus o nosso Pai, nosso chefe. É Jesus. E Ele está aqui no nosso meio. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso e dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Ei Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, serei salvo. Poucos os operários, poucos trabalhadores, e a fome do povo aumenta mais e mais. És o Senhor da messe, ouve esta nossa prece. Põe sangue novo nas veias da tua igreja. Falta pão porque falta trigo. Falta trigo porque não semeiam, e faltam semeadores porque ninguém foi lá fora chamar. Falta fé porque não se ouve. Não se ouve porque não se fala, e falta esse jeito novo de levar luz e de profetizar. Poucos os operários, poucos trabalhadores, e a fome do povo aumenta mais e mais. És o Senhor da messe, ouve esta nossa prece. Põe sangue novo nas veias da tua igreja.
Enviai, Senhor, operário para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Enviai, Senhor, operário para a vossa messe. Enviai, Senhor, operário para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Oremos. Unidos a Cristo, por este sacramento, nós vos imploramos, ó Deus, que, assemelhando-nos a Ele, aqui na terra, participemos no céu de sua glória, por Cristo nosso Senhor. Amém. O aviso que temos é que amanhã, a partir das 8 horas da manhã, temos a adoração do Santíssimo, não é isso, meninos? E a bênção, a partir das 11h30, ao vivo, começa a live da bênção. 12 horas a bênção do Santíssimo. Queremos agradecer a você que está do outro lado aí, nos assistindo, nos acompanhando. Que Deus o abençoe e proteja. Queremos agradecer a todos os leitores que estão aqui presentes, que nos ajudou a rezar mais nesta liturgia. Muito obrigada. E assim, chegando já ao final da celebração, eu vos convido você, de onde você está, a fechar os olhos e vamos rezar uma Ave Maria, uma Santa Maria, pedindo ao Senhor a misericórdia mais uma vez. Uma misericórdia derramada sobre o mundo inteiro, sobre o nosso Brasil, pelo fim dessa pandemia. Pedindo a misericórdia ao Senhor, sobre todos aqueles que mais necessitam da sua misericórdia. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Pai Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós, sobre as vossas famílias e amigos, e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite a todos, muito obrigados, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo, mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua.